verdade, que existem dois grandes tipos de estudo, né? Duas grandes áreas, né? Quais são elas? Os estudos qualitativos e os estudos quantitativos. Os estudos qualitativos, eles possuem métodos subjetivos, mas nem por isso menos importantes. E são estudos utilizados, por exemplo, nas áreas das ciências humanas e sociais aplicadas, né? Então, quais são esses métodos? Entrevistas, grupos focais, observação de situações, né? Então, são todos métodos importantes para esse tipo de pesquisa qualitativa, mas que geralmente na área das ciências da saúde eles não são utilizados, né? Então, quando eu falo isso, a gente não está rivalizando, não é questão de ser melhor ou pior, é questão que são diferentes, somente isso. Os estudos quantitativos, que é o de nosso interesse, eles podem ser de dois tipos: os estudos observacionais, que a gente tratou, esgotamos na aula de terça-feira, e os estudos experimentais que a gente vai tratar hoje. Os estudos observacionais, eles podem ser de alguns tipos. Eles podem ser transversais. Os estudos transversais também são chamados de estudos de prevalência. Esses estudos também podem ser caso-controle, ou a gente pode ter um estudo prospectivo de corte, né? Então, existem, de fato, na literatura, na epidemiologia, estudos de cortes bastante significativos, né, que envolveram milhares e milhares de pessoas, e são estudos muito importantes, que mostraram, de fato, uma associação entre um fator de risco e o surgimento de uma determinada doença, né? Daí, na literatura, aí, a gente tem vários desses estudos. Talvez um dos principais estudos de corte na educação física foi o estudo que comparou os trabalhadores do transporte coletivo de Londres. Não sei se vocês conhecem, né? Lá em Londres, essa história ou esse estudo, mas lá em Londres, naquela época, os ônibus tinham 2 andares. O motorista tinha a função de dirigir o ônibus e o cobrador, ao longo do dia, ficava se movimentando para cobrar as pessoas, os passageiros. Como o ônibus tinha 2 andares, esse cobrador precisava subir, descer e etc., né? E aí, esses trabalhadores, eles foram investigados, eles entraram nessa corte. E o que aconteceu foi o seguinte: eles viram, depois de alguns anos, depois de algum tempo sendo acompanhado, que os cobradores, eles tinham uma menor chance, um menor risco de morte por doenças cardiovasculares, né, mostrando sim que a atividade física regular é um fator de proteção contra doenças cardiovasculares. Aí, a partir daí, a gente tem o que nós conhecemos hoje, né, sobre o papel do exercício como ferramenta não farmacológica importante, tanto para a prevenção, bem como para o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis relacionadas ao sedentarismo. Na aula de terça-feira, basicamente, o que a gente viu foi isso. Bom, e aí sim, né, cada estudo tem as suas vantagens e desvantagens. A principal desvantagem de um estudo de corte é que necessita muito recurso, né, a gente necessita muito tempo. A principal desvantagem do estudo caso-controle é que esses estudos têm o viés da memória do participante, né? Nós selecionamos pessoas saudáveis, controle, nós selecionamos casos, pessoas com uma determinada doença, e a gente vê o passado da pessoa. Esses estudos também são chamados de retrospectivo. Isso tem um viés de memória, etc., né? Eu até brinquei com vocês, olha, eu não lembro que eu comi ontem, né? Então, então isso é uma coisa importante, tá certo? É uma desvantagem do estudo caso-controle, em que pese ele poder também dar uma sugestão bastante interessante, né? Uma hipótese da associação entre diferentes fatores de risco e o surgimento de doenças, né? São estudos com características diferentes, mas são estudos que nos permitem, de uma maneira geral, a gente ter um avanço no conhecimento científico, né? Então, quando vocês forem ler um artigo, um estudo, tenta fazer esse exercício de tentar identificar qual é o tipo de estudo, né? Eu acho que eu falei do estudo da cloroquina, né? O estudo da cloroquina, né? Tem alguns, né? O que ele verificou? Como que ele foi conduzido? Ele foi conduzido da seguinte forma. Tem um estudo que foi assim.
investigou pacientes com Covid que estavam internados. Comparou o tempo de alta entre aqueles que tomaram e não tomaram a cloroquina. E verificou que o tempo até a alta era igual. Então, portanto, a cloroquina não é um tratamento efetivo, porque não teve melhora no desfecho, tá certo? Isso é um tipo de estudo experimental, que é o que a gente vai ver hoje. Por quê? Porque os pesquisadores submeteram os participantes, os pacientes, a uma intervenção. Qual foi a intervenção? Tomar droga cloroquina, mas poderia ser qualquer outra droga ou qualquer outra intervenção. De novo, na educação física, a nossa intervenção qualquer é o treinamento físico. Pode ser o treinamento aeróbio, pode ser o treinamento de flexibilidade, pode ser o treinamento de força, pode ser o treinamento, uma sessão de atletismo, né? Isso é a nossa intervenção, né? Geralmente nos trabalhos da educação física e de áreas correlatas, tá certo? E é isso que a gente vai tratar na nossa conversa de hoje, ok? A gente vai falar hoje dos estudos experimentais, né? Nos estudos experimentais, que também podem ser denominados de estudo de intervenção, eles têm por objetivo tentar mudar uma variável, um desfecho, em um ou mais grupos de pessoas. Por que em um ou mais grupos de pessoas? A intervenção não é única? Não necessariamente. Por exemplo, eu posso querer comparar o efeito sobre o consumo máximo de oxigênio em pessoas que fizeram um treinamento intervalado de alta intensidade, que foram submetidos ao tradicional treinamento contínuo de moderada intensidade, com o grupo controle. Então, aí eu teria 3 grupos, né? São 2 intervenções, tendo por vista que o grupo controle não foi submetido a qualquer experimentação ou intervenção. Então, isso é um exemplo, né, clássico, né? Não diria clássico, né, porque na educação física, né, nós temos vários tipos de delineamentos experimentais, né? Mas seria um exemplo aonde eu tenho um estudo experimental feito em mais de um grupo de pessoas, né? Então, eu poderia colocar um terceiro grupo de treinamento, né? Pessoas submetidas ao treinamento com pilates, ao treinamento funcional, ao treinamento com crossfit, né? Então, são experimentações, né, que são em mais de um grupo de pessoas, creio que vocês tenham compreendido. Esses estudos experimentais, ou esses estudos de intervenção, eles podem ser basicamente de 3 tipos. Nós temos, né, principalmente o ensaio clínico randomizado, existe também os ensaios de campo e as intervenções comunitárias. Aqui nessa aula, bom, a gente vai falar dos 3 tipos, mas a gente vai focar muito nos ensaios clínicos randomizados, tá certo? Que é o que a gente vai falar a partir de agora. E aí o que acontece? Os efeitos da intervenção, eles são medidos por meio da comparação do desfecho nos grupos experimental e controle. Eu tenho que ter um grupo comparador, um grupo controle. O que é esse grupo comparador ou grupo controle? Ele é um grupo que tem as mesmas características do grupo experimental, só que não foi submetido à experimentação. Quais são essas características? Por exemplo, idades similares, sexo similar, ou seja, se no grupo experimental eu tenho 40% de mulher e 60% de homem, é desejável que no grupo controle eu também tenha uma proporção parecida. No caso da educação física, né, se a gente quer investigar uma experimentação, uma intervenção para a perda de massa corporal, é desejável que os grupos, no começo, tenham a mesma massa corporal, o mesmo IMC, a mesma porcentagem de gordura. Então, isso é um grupo controle. É um grupo que tem as mesmas características do grupo experimental, só que não foi submetido a uma intervenção, tá certo? Quando essas características não são iguais, isso não invalida o estudo, desde que o pesquisador faça um tratamento estatístico apropriado. Nesse caso, por exemplo, nós podemos utilizar uma covariável. Eu acho que o professor
Gustavo deve ter falado disso com vocês, né? Então, por exemplo, existe um teste chamado ANCOVA, é análise de covariância, né? Então, a gente vai utilizar uma covariável para relativizar essa diferença entre os grupos no começo do estudo. Maravilha? Então, vamos lá, de novo. E aqui, mais do que nunca, né? Como nós vamos submeter pessoas a uma experimentação, as considerações éticas são de extrema relevância. Os projetos de pesquisa, eles têm que ser aprovados por um comitê de ética, né? Aqui eu até já falei que na UFG nós temos 2 comitês de ética, né? O comitê de ética do Campus Samambaia e o comitê de ética do HC. Mas na PUC tem, né? Nas universidades públicas, de uma maneira geral, todas têm os seus comitês de ética, né? Nas faculdades privadas nem todas têm. E aí, nesse caso, os projetos de pesquisa que serão conduzidos nessas faculdades são destinados a um comitê de ética próximo da instituição. Qual que é a ideia do comitê de ética? A ideia do comitê de ética é preservar a saúde do participante. Então, por exemplo, a gente não pode submeter o participante a um tipo de tratamento que tenha potencial para prejudicar a saúde dele. Então, os comitês de ética, eles estão atentos a isso. O comitê de ética, por exemplo, no caso de pesquisa com animal, né, com animal de laboratório, camundongo, rato, eventualmente cães, gatos, macacos e etc., né? Os comitês de ética também estão preocupados com o número de animais que serão sacrificados, né? Então, quer dizer, tudo bem, tem que fazer uma pesquisa com animais de laboratório, essa pesquisa ela é importante, etc. Mas será que, de fato, precisam ser utilizados 200 animais? Será que eu não consigo responder a mesma pergunta utilizando 50 animais? Quer dizer, é a história de poupar a vida, né? E além de poupar a vida, a gente também poupa recurso financeiro, porque os animais de laboratório, isso que as pessoas confundem, especialmente aquelas que não estão no ambiente acadêmico, né? As pessoas acham, por exemplo, que os animais são pegos na natureza. Eu quero fazer uma pesquisa com rato. Eu vou no esgoto da cidade e eu capturo esse rato. Não é assim. Ou eu pego um cão abandonado. Não é assim. Esses animais, na verdade, eles nem servem para esses propósitos. Por quê? A vantagem de uma pesquisa com animal de laboratório, qual que é? É que a gente sai daquela história da variabilidade genética. Por quê? Esses animais, eles têm como característica serem isogênicos, ou seja, eles são iguaizinhos. É como se eles fossem gêmeos. Né? Então, assim, eu não tenho a influência da variabilidade genética sobre o resultado que eu estou medindo. É diferente, por exemplo, de eu fazer uma experimentação aqui entre a gente. Eu tenho o meu background genético, a Rízia tem o dela, o Lucas tem o dele, o Mikael tem o dele, entendeu? Então, quer dizer, será que aquele resultado final que eu estou tendo não é por conta de uma condição genética da pessoa? A gente não tem como saber. Né? Quando a gente vai para a pesquisa com animais de laboratório, tudo isso é controlado, porque os animais eles são isogênicos, ou seja, eles têm a mesma carga genética, tá certo? Então, esses animais de laboratório, que nas universidades ficam num estabelecimento, vamos colocar assim, em um prédio chamado biotério, a UFG tem um biotério, chamado Biotério Central, né? E as faculdades têm os seus biotérios locais ou setoriais, né? Na FEF não tem biotério, né? Mas no ICB tem biotério, na Faculdade de Farmácia tem biotério, que mais? Eu acho que na Faculdade de Nutrição também tem, né? Enfim. São ambientes extremamente controlados para a temperatura, umidade relativa do ar, ciclo claro escuro, né? Então é tudo controladíssimo, percebe? Né? Mas, bom, enfim, e os comitês de ética também estão preocupados com isso, né? Também é importante mencionar o seguinte:
a nenhum paciente deve ser negado o tratamento em função da sua participação em um experimento. Então, por exemplo, na faculdade de medicina, né, é natural que os participantes dos projetos de pesquisa sejam recrutados no HC, no Hospital das Clínicas. Isso não dá o direito ao pesquisador de negar o tratamento para esse paciente, né? Então, isso não deve ser negado em hipótese alguma, né? E o tratamento a ser testado, ele deve ser aceitável à luz dos conhecimentos atuais, tá certo? Então, por exemplo, voltando aí de novo no caso da cloroquina, teve uma evidência que talvez a cloroquina fosse interessante. Se mediu e não se achou nada. Então, não é um tratamento aceitável. Aceitável à luz dos conhecimentos atuais. Ah, mas o meu tio teve Covid, ele tomou cloroquina e não aconteceu nada. Ok. Teve muita gente que tomou isso não abona a cloroquina como tratamento efetivo para Covid. O simples fato de não acontecer nada não significa que o tratamento foi efetivo. Percebe? Então, a gente tem que levar em consideração também a questão dos custos. Se ele não tomar nada, e se ele não tomasse nada? Ele teria provavelmente o mesmo desfecho. Seria curado em 14 dias, depois da quarentena, isolamento social, aquela coisa toda né, que vocês estão acompanhando. Né? Então, essa coisa de relato, que eu chamo de relato de botequim de esquina, ela deve ser evitado e a ciência, de fato, não está preocupada com esses relatos pessoais, tá certo? Como a gente vai ter nos estudos experimentais a participação de um voluntário, de um participante, de um paciente, esse participante ele tem que assinar um termo. Esse termo é o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Então, ele deve fornecer esse consentimento. Nesse consentimento, o que tem? Tem a explicação do projeto, os objetivos do projeto, quais métodos que serão utilizados, e o benefício e os possíveis riscos da participação do participante nesse estudo. No final desse termo, o participante tem um campo onde ele vai assinar. Ele vai colocar a sua assinatura e ele forneceu o consentimento informado, ou seja, ele consentiu participar daquela pesquisa e ele está afirmando que ele foi informado pelos pesquisadores dos objetivos, dos métodos, dos riscos, dos benefícios e também, não menos importante, que ele não será privado de nenhum tratamento caso ele desista de participar. Então, por exemplo, lá no laboratório é comum, a pessoa começa a fazer um protocolo experimental, daqui a pouco ela desiste. Não tem problema, né? Faz parte da regra do jogo. A gente não pode obrigar a pessoa a participar. As coisas mudam, né? De repente ela não tem mais tempo, ela não tem mais interesse, ela achou a faculdade longe do setor que ela mora, né? Isso acontece, né? A pessoa mora lá no, sei lá, no setor Cristina, perto do Garavelo. Ela tem que bater de busão até o Campo Samambaia. Ela vai uma vez, ela fala, esse negócio é muito distante, não vou mais não. Né? Então, isso deve ser respeitado e tudo isso está colocado no termo de consentimento livre e esclarecido. Então, vê só, num estudo experimental, esse fluxograma é algo que nos ajuda, quer ver? Então, vamos lá. O pesquisador introduz alguma intervenção? Sim. Se sim, trata-se de um estudo experimental. Se fosse não, que não tem aqui, né? Mas se fosse não, seria um estudo observacional. Então, vamos lá. O estudo é experimental? Sim. Ele fez uma alocação aleatória? Foi randomizado? Sim. Então, trata-se de um estudo randomizado. Não fez uma alocação aleatória? Não fez. Então, trata-se de um estudo não randomizado. Olha só, o estudo randomizado, ele pode ser um ensaio clínico com pacientes, né, com pessoas doentes. Ele pode ser um estudo de intervenção para o risco de desenvolver uma determinada doença, ou ele pode ser também um ensaio preventivo comunitário com pessoas sadias, né? Nós vamos focar muito nisso aqui.
Se o estudo ele não envolveu uma randomização, a gente fala que ele é um estudo, ele pode ser um estudo quase experimental, ele pode ser um estudo de antes e depois, né, comparação, pré e pós, uma determinada intervenção, ou ele é um experimento natural, com uma intervenção específica. O que é, aí voltando aqui para vocês, o que é essa história da intervenção? Aliás, da intervenção não, da aleatorização. Aleatório. Então, por exemplo, ó, aqui na sala nós somos 13 pessoas. Eu quero fazer 2 grupos. Aleatorizar significa sortear. Eu vou sortear. Então, a Cíntia vai para o grupo A, o Cleison vai para o grupo B, eu estou sorteando. Né? O Micael vai para o grupo B, o Marcelo Henrique vai para o grupo A, de tal forma que lá no final, um grupo vai ter 6 pessoas e um grupo vai ter 7 pessoas. 6 mais 7 dá 13. Percebe? Tá certo? Isso é aleatorizar. Eu vou deixar a amostra randômica, né? Uma distribuição randômica é uma distribuição aleatória. Na verdade, essa palavra randomização, ela é uma aportuguesação da palavra em inglês random, que significa aleatório, né? Aí a gente já aportuguesou, né? Randomização, né? Aleatorização. Mas tanto faz, pode falar randomizado ou aleatorizado, né? O que acontece? Às vezes é necessário a gente ter estratégias mais sofisticadas, vamos colocar assim, de aleatorização. Por quê? E essa sala é um bom exemplo. Eu tenho 3 moças, né, eu acho, né, só, né, tem a Ellen, tem a Julie, tem a Cíntia, é isso mesmo, né, e tem a Rízia, tá certo? Tem 4 pessoas, né, em 13, tem 4 pessoas e 13 como um todo. Pode ser que por uma coincidência, ao acaso, a Ellen, a Rízia, a Julie e a Cíntia fiquem no mesmo grupo. Tá certo? Eu tenho num grupo de 6 pessoas, eu tenho 4 mulheres e somente 2 homens. E no outro grupo eu só tenho um homem. Então o que a gente pode fazer? Nós podemos contrabalancear. A gente faz uma estratificação baseada num segmento. Então, olha só, eu não quero que as quatro mulheres fiquem no mesmo grupo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar num saco o nome das 4 mulheres, da Ellen, da Rízia, da Júlia e da Cíntia, e depois eu vou sortear entre os homens. Então, vamos lá. Primeiro saco só com as meninas. Ellen vai para o grupo A, Júlia vai para o grupo B, Cíntia vai para o grupo B, Rízia vai para o grupo A. Beleza. Eu já garanti que, com relação ao sexo, os grupos serão iguais. Vamos fazer o segundo sorteio, só com o nome dos meninos. Cleison, Marcelo, os 2 Lucas, Micael, o Lúcio, quem mais tem aí? Deixa eu ver. Tem eu, né? Tem o Cláudio, enfim, né? Eu acho que eu falei todo mundo. Daí, vamos lá. Cláudio, grupo A, Cleison, grupo B, Micael, grupo B. Eu vou sorteando até o final que eu garanti que os 2 grupos têm a mesma característica, percebe? Então, isso é uma estratificação da amostra baseada por segmento. Eu poderia também fazer uma segmentação baseada na renda, se fosse o caso, né? Se eu achar que a renda pode interferir no desfecho final que eu quero medir. Eu poderia fazer também, por exemplo, pelo número de anos que vocês estão na UFG. Provavelmente aqui tem pessoas de vários períodos, né? Eu acho que vocês não são da mesma turma, né? Enfim, aí eu poderia fazer essa estratificação também, se fosse o caso, tá bom? Então, aleatorizar é uma coisa importante, né? Que mostra que o pesquisador teve um cuidado relevante, tá certo? Então, vamos lá, olha só, no ensaio clínico randomizado, como o próprio nome já diz, tem que ter a randomização.
né? Então, eu vou lá na população, dessa população eu vou recrutar a minha amostra, e aí o que acontece? Vê só, voltando aqui para vocês. Seria desejável eu ter uma amostra representativa da população? Seria. Isso é possível? Em grande parte dos estudos, não. Infelizmente, não. Então, por exemplo, tem estudo lá do laboratório que a gente fez com 40 participantes. Eu não posso extrapolar que essa amostra representa a população brasileira. Ah, mas não foi uma amostra com os estudantes da FFD? Foi. Eu também não posso extrapolar, veja só você, que aquelas 40 pessoas são representativas da comunidade dos alunos da FFD. Não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não fiz uma estratificação aleatorizada. E por que eu não fiz? Porque eu não posso. Eu não posso por questões éticas. Então, supondo, a FFD hoje, eu acho que tem mais de 300 alunos de graduação. Entre os cursos de educação física, deve ter um pouquinho mais, deve ter uns 400. Entre os dois cursos de educação física, né, licenciatura, bacharelado, e o curso de dança. Aí eu estou com o nome de todo mundo, de toda a galera. Aí eu vou lá e quero fazer um sorteio. Eu vou aleatorizar. Aí eu seleciono um menino lá, sei lá, fulano de tal. Ligo para o fulano, me explico, sou o professor Cláudio, da FEF, você foi sorteado para participar de um estudo. Ah, professor, eu não quero. Eu não quero. E é direito dele, ele não é obrigado a querer. Aí eu ligo para uma outra pessoa, aí eu sorteio mais uma pessoa, é um aluno da dança. Ah, professor, estou trabalhando nesse horário, não tenho condições. Enfim, e por aí vai. Então, dentro dos estudos, sobretudo aqueles que não são da epidemiologia, a gente utiliza o que a gente chama de amostra por conveniência. Conveniência. É uma amostra por conveniência. Então, por exemplo, eu sei que a Ellen faz parte lá daquele grupo. Como que é, Ellen? Dos team leaders, né? Um trem assim, não é? Leading. Isso aí. Né? Ela pode fazer um trabalho com os colegas dela. É uma amostra por conveniência. É uma amostra por conveniência. Tá certo? Não está errado. O que ela não pode fazer é o seguinte: lá na conclusão, falar que o resultado que ela teve serve para todas as equipes de líderes. Isso ela não pode fazer. Né? Quem disse que a equipe da UFG representa o que acontece na UEG, o que acontece na PUC, nem sei se lá tem essa equipe, né? O que acontece na Federal do Rio, o que acontece na UNB, o que acontece na Federal do Amazonas. Então, ela não pode fazer isso. Falar que os resultados dela podem ser representativos de todas as equipes com essas mesmas características. Isso ela não pode fazer, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso. Cadê meu slide? Com isso também. Né? Então, por exemplo, olha só, Hélio, você vai na população, você recrutou mulheres. Qual é o seu critério de inclusão? Pode ser sexo, pode ser idade, mulheres acima de 18 anos, né? Podem ser mulheres com uma determinada doença, se for o caso. Beleza. Você incluiu essas mulheres no seu estudo. Depois você vai aplicar os critérios de exclusão. Quais são os critérios de exclusão? Incapacidade para a realização da atividade física. Presença de outras doenças. Que mais? Tomar algum medicamento, né, percebe? Então, isso faz parte também do ensaio clínico randomizado. Né? Você tem critérios de inclusão e de exclusão. Após as exclusões, que é o que eu estou circulando aqui com o meu mouse, nós vamos randomizar. Nós vamos aleatorizar. Então, olha só, X pessoas vão para o grupo experimental e X pessoas vão para o grupo controle, ou tratamento por um placebo. Já vou falar o que é isso, em que pese eu já ter falado um pouquinho disso na aula anterior.
E aí depois eu vou medir o meu desfecho. No caso desse meu exemplo, é a presença ou ausência de doença. Mas poderia ser qualquer coisa, tá, gente? No caso da educação física, intervenção, um tratamento, um treinamento tal, e o grupo controle ficou paradinho. E aí eu vou medir o VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, ou eu vou medir a função muscular, ou eu vou medir a composição corporal, e assim por diante. Né? Então é um experimento que tem o objetivo de estudar os efeitos de uma intervenção particular. É simplesmente isso. Né? E aí a gente tem que ter capacidade de levar isso para várias áreas. Na educação física, qual que é o tratamento? O exercício. Na farmacologia, qual que é o tratamento? É o tratamento por uma droga. Na psicologia, pode ser o tratamento por uma terapia, né? Terapia cognitiva comportamental, né? Daí na terapia, dentro da psicologia, tem vários tipos, né? Por exemplo, na odontologia pode ser um tratamento dentário novo que surgiu, né? Enfim, né? Então é um tratamento, é uma intervenção, é uma experimentação. Mas agora, vê só que interessante, né? Por exemplo, você vai submeter pessoas a um tratamento, né? E aí a pessoa foi sorteada para o grupo experimental, uma pessoa para o grupo controle, e o estudo seguiu durante o X tempo de tratamento. Enfim, o que acontece? Tem alguns estudos que falam assim, olha, caso algum participante do grupo controle quisesse, ele seria também, depois da participação dele no grupo controle, exposto ao tratamento. Percebe? Então, por exemplo, vamos supor, lá na faculdade, a gente quer fazer um ensaio clínico randomizado, né, com os idosos lá da hidroginástica, da professora Vanessa, só que uma idosa caiu no grupo controle. Ela não vai fazer as aulas de hidroginástica. Mas a gente fala para ela, olha, minha senhora, você aguenta 2 meses, que depois de 2 meses, você vai poder ser submetida ao mesmo tratamento, ao mesmo treinamento. E isso é uma questão ética relevante, tá certo? Se a gente sabe, e o exercício nós não temos muita dúvida que faz bem, né? Para todas as vertentes aí, né, que a gente estuda. Então, se você sabe que algo é potencialmente benéfico, é uma obrigação ética a gente oferecer esse treinamento, esse tratamento a uma pessoa que foi do grupo controle. Percebe? Então é mais ou menos assim, olha, se ela me ajudou, agora eu vou ajudá-la, eu vou permitir com que ela tenha a mesma intervenção que o grupo experimental teve, tá certo? Então isso quando o trabalho descreve isso mostra um cuidado metodológico muito relevante, tá certo? Muito relevante, muito interessante. Então isso também deve ser garantido, ou seja, que a pessoa teve o mesmo tratamento. Né? Vê só que interessante. Recentemente, a gente publicou um trabalho, para resumir. Eu, junto com o pessoal lá de São Paulo, tinha até 2 autores de fora do país. O que nós mostramos? Que do ponto de vista de saúde mental, a volta das aulas, mesmo que remotamente, foi acertada. Por quê? Nós medimos o nível de ansiedade e depressão quando vocês estavam sem aulas e na primeira semana depois do retorno das aulas remotas. E a gente encontrou que o nível de depressão nessa segunda medida foi menor, sugerindo que o retorno das aulas presenciais, né? E me parece fazer sentido, né? Porque eu acho que naquela época, né, quase 5 meses, mais de 5 meses sem aula, vocês estavam, né, preocupados com quando vai formar, se não vai, o que vai acontecer, blá, blá, blá. Eu sei que o ensino remoto tem uma série de desvantagens, não é isso que a gente está discutindo, né? Mas eu particularmente, acho que foi uma decisão acertada e a gente mostrou nesse trabalho de maneira científica que foi, pelo menos, no que se trata a saúde mental. No processo de revisão, um dos revisores da revista perguntou o seguinte, olha, se vocês acharam tantas pessoas com sintomas de depressão, vocês fizeram alguma coisa para
essas pessoas? Vocês ligaram para essas pessoas? Qual foi a resposta? A resposta foi não. Por que foi não? Porque a gente não sabia quem eram as pessoas, por conta do anonimato. Isso é uma questão ética importante, né? Eu não posso ligar para ela e falar, olha, Ellen, eu estou vendo aqui o seu questionário, vi que tem um problema, posso te ajudar? Eu não sei como que a Ellen vai receber isso. Tem gente que recebe bem, olha, muito obrigado por ter ligado, quero ajuda sim, bora. Tem gente que recebe mal. Olha, mas vocês falaram que os meus dados iam ser analisados em conjunto e agora você, né, você está me ligando, né? Então a gente não tem esse acesso, né? Não tinha esse acesso. Mas a preocupação ética do revisor é interessante, né? Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas na UFG tem um programa Saudavelmente. Saudavelmente, é um trocadilho, né? Com saudável e com mente. Que atendem os alunos, os servidores que têm problema de saúde mental, né? Então, é algo interessante. A gente também fez com os alunos lá da Escola Paulista de Medicina, né? Lá também eles têm um programa deles lá, tá certo? Então, a gente respondeu isso, tá certo? Então, quer dizer, tudo isso faz parte de um ensaio clínico randomizado, né? Então, são cuidados de um ensaio clínico randomizado, né? Agora, vamos lá. Seguindo aqui o jogo, nos ensaios de intervenção ou de campo, o que acontece? Nós vamos selecionar pessoas que não têm a doença, mas têm risco de desenvolvê-la, né? Então, nós vamos no campo, nós vamos a campo, e recruta-se pessoas que geralmente não são institucionalizadas, né, não estão sendo atendidas ou não estão internadas dentro de uma instituição. E aí, se as pessoas estão livres da doença, e o propósito é prevenir, né, a gente quer prevenir que essa doença ocorra, então a gente vai fazer uma experimentação dentro desse contexto. Então, olha só, eu vou no centro da cidade de São Paulo, foi o exemplo que me ocorreu agora, tá? Na região da Cracolândia, né, eu seleciono uma pessoa que não tem uma determinada doença, em que pese ela se drogar, mas ela tem o risco de desenvolver, sei lá, um comportamento agressivo, enfim, né, perda de massa corporal, etc. Então, eu vou fazer um tratamento para prevenir que isso aconteça. Esse é um exemplo de um ensaio de intervenção ou um ensaio de campo, né? Agora, qual que é o problema? Que esses ensaios de campo, eles precisam de um grande número de pessoas, né? Especialmente porque a desistência é muito alta. Então, a gente parte de um número muito grande, né, de pessoas, aí as pessoas vão desistindo e a gente termina o estudo com um N satisfatório, né? Então, aí, Ellen, de novo, né, era uma coisa que eu estava esquecendo. Você fez o cálculo do N, deu 60. Você não necessariamente precisa começar com 60, especialmente se o seu protocolo dura um certo tempo. Por quê? Você vai ter desistência. Se você faz um treinamento, sei lá, de 1, 2, 3, 4 meses, as pessoas vão desistir. Isso faz parte da regra do jogo. Então, você sempre começa com uma gordurinha, né? Então, se na literatura mostra que para aquele tipo de treinamento, de intervenção, a desistência é de 20%, e você quer terminar com 60%, você joga 20% a mais. Você vai recrutar 60% mais 20%. Né? Mas tudo isso você vai justificar nos seus métodos. Se você, por acaso, terminar lá no final do estudo, ninguém desistiu, ninguém vai pegar no seu pé. É porque, olha, eu fiz isso porque a literatura mostra que para esse tipo de tratamento, a desistência é de tanto. Então, eu recrutei um número maior de pessoas pensando nisso. Tá certo? No caso dos ensaios comunitários, isso acontece muito, né? Então, são geralmente estudos feitos com pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Então, pessoas com
com vício em álcool e outras drogas, pessoas que moram em comunidades, né, comunidades favelizadas, né, então as pessoas, elas desistem, elas têm muita coisa, né, bom, elas desistem daquilo, né, eu acho que aquilo não é importante, então é desejável que se comece com um número maior de pessoas, tá bom? Então, por exemplo, olha só, um estudo de intervenção foi o estudo para testar a vacina Salk. A vacina Salk, junto com a vacina Sabin, foi a que fez grande parte dos países do mundo ficarem livres da poliomielite paralítica, né? É aquela campanha do Zé Gotinha, que tem, todo ano tem, entendeu? Então, por exemplo, foi um estudo que envolveu 1 milhão de crianças. Então, quer dizer, naquela época, para o pesquisador, o Salk, né, que é o sobrenome do pesquisador, mostrar que aquela vacina, de fato, ela era efetiva, né, teve que envolver muitas crianças nisso, né? Agora, na vacina da Covid-19, foram envolvidas muitas pessoas de diferentes países. O Butantan foi um centro de pesquisa, né, que fez parte para testar a vacinação, né, vários outros países aí, né? Então, quer dizer, foi um N muito grande, com o propósito de prevenir quem? De prevenir a Covid-19. Né? E aí, depois que a vacinação entrou em campo, né, vamos colocar assim, a gente viu que o número de casos e de mortes vem diminuindo, grande parte das pessoas que estão morrendo, infelizmente, são pessoas que não se vacinaram ou que não deu tempo de completar o ciclo vacinal com as 2 doses, ou mesmo se completou as 2 doses, né, o pessoal está falando, né, que depois da segunda dose demora 14 dias para a pessoa ficar totalmente imunizada, né? Foram pessoas que tomaram as 2 doses e que não passou esses 14 dias, né? Enfim, eventualmente pessoas que tomaram as 2 doses, já passaram os 14 dias, também morreram, né? Porque a vacina, ela não é 100% eficaz, né? Mas o fato é que os dados estão mostrando que a vacina tem um poder de proteção, de prevenção, né? E finalmente nós temos, o ensaio de campo, né? Ou intervenção, e finalmente os ensaios comunitários, né? Então aqui a gente vai privilegiar a comunidade ao invés dos indivíduos, né? Evidentemente que uma comunidade, ela é constituída por indivíduos, né? Esse tipo de ensaio, ele é o mais acertado para doenças que tenham suas origens nas condições sociais e que possam ser facilmente influenciadas por intervenção dirigidas ao comportamento de um grupo ou de um indivíduo, né? Então, é muito comum, por exemplo, essas comunidades terem um líder, né? E esse líder, se esse líder for convencido, quem faz parte dessa comunidade geralmente vai ter a tendência de seguir o líder, né? Então, são tratamentos que são focados na comunidade, tá certo? E aí, gente, o que acontece? Seguindo aqui, os estudos científicos, eles são importantes? Tem, mas eles são sujeitos a alguns erros. E é isso que a gente vai ver nessa parte da nossa aula, né? Então, quais são esses erros potenciais em estudos epidemiológicos, mas são em estudos científicos de uma maneira geral? Esses erros podem ser de 2 tipos, o erro aleatório e o erro sistemático ou de viés. O que é um erro aleatório? Está relacionada com a variação biológica individual. Eu não sou igual ao Mikael, o Mikael não é igual a Julie não é igual a Rízia não é igual a Ellen, né? Foi aquela coisa que a gente falou do background genético. Quando se faz uma pesquisa experimental, essa variação biológica individual, ela não existe porque os animais, eles são isogênicos. Se você for no biotério da UFG, vocês vão ver que os animais são iguaizinhos. Por exemplo, você pega um rato que a gente chama de rato uísta. Eles são todos branquinhos, peso mais ou menos semelhantes, mesmo comprimento de cauda, tudo igualzinho. São todos gêmeos, né? Os cães, eu acho que no biotério da UFG não tem cão, né? Mas os cães, todos iguaizinhos também, né? As pessoas acham, de novo, né, que é uma interpretação equivocada, que os pesquisadores, eles pegam cachorro de rua, e não é.
tá certo? Porque os cachorros de rua são diferentes, né? Cada um tem um tamanho, cada um tem um peso, tem uma cara, em que pese grande parte desses vira-latas tem aquela cor amarelinha, né? Mas eles são diferentes. Nós podemos ter um erro de amostragem, ou seja, será que os dois grupos têm as mesmas características? E a gente pode ter erro de medida. Né? Então, quer dizer, às vezes o equipamento que se usa não é o mais preciso para aquela medida. Tudo isso é o que a gente chama de erro aleatório. Tá? Nós podemos ter um erro sistemático de viés. Por exemplo, um viés de seleção, né? Ou um viés de mensuração ou de classificação. Por exemplo, o que seria um viés de seleção? Eu quero saber, por exemplo, se um determinado treinamento tem potencial para melhorar o VO2 máximo. Mas eu seleciono pessoas erradas. Eu seleciono, por exemplo, pessoas que já têm um VO2 máximo muito alto. Então, a chance do VO2 máximo dessas pessoas subir mais ainda é muito baixa. Aí eu cometi um erro, um viés de seleção, tá certo? Ou, por exemplo, quando eu faço um viés de classificação, eu acho que uma pessoa ela é treinada quando, na verdade, não é. E o contrário também é verdadeiro. Então, tudo isso são erros potenciais em estudos epidemiológicos. Entrando com o maior grau de detalhamento dentro disso, e começando pelo erro aleatório, as principais fontes de erro aleatório são a variação biológica individual, né? Ela sempre ocorre e nenhuma medida é perfeitamente precisa, né? Com exceção aí dos estudos com animais, desde que os animais tenham a mesma linhagem. Nós também temos o erro de amostragem, que é decorrente da falta de representatividade da amostra, e etc., né, coisa que a gente já comentou também, e os erros de medida, né, que podem ser reduzidos por meio de usos de protocolos rigorosos e de realização de medidas individuais. E nos erros de medida, eu gostaria de conversar com vocês. Como que a gente pode reduzir isso? Por exemplo, nós podemos reduzir isso por meio de procedimentos de calibração. Eu vou lá e eu calibro o meu equipamento. Então, se eu tenho uma balança, eu tenho algo que eu conheço que tenha meio quilo, e essa balança tem que ler quanto? Meio quilo. Porque aqui no peso tem meio quilo. Então, isso é um procedimento de calibração. Olha só, o que eu estava falando era o seguinte: é muito comum nos TCC da faculdade, eu quero avaliar alguma coisa nos estudantes, beleza. Aí a pessoa vai lá e cria um questionário para avaliar isso que ela quer medir. Eu falo, não, tá errado. Tá errado. Por quê? Você tem que fazer o seguinte: vai na literatura e vê se na literatura já não tem um questionário que já fez isso que você quer fazer, ou seja, que tem um questionário que mede isso que você quer medir. E eu dou para vocês um exemplo recentíssimo. Tem uma menina que quer medir ansiedade nos ciclistas de Goiânia. Ela me mandou o trabalho para eu ler. Criou um questionáriozinho dela. Eu falei, não, fulana, não é assim não. Já existe questionário para isso. Já existe questionário que mede sintomas de ansiedade. Então, você vai usar um questionário que já está publicado. E veja, mas será que o questionário dela não é bom? Pode ser que seja. Mas qual que é o problema? Ela vai ter que validar o questionário. E o questionário já publicado já foi validado. Então, olha só, vai no que já tem, já tá validado. Mas agora, se você quiser validar o seu questionário, é um outro trabalho, né? Que é tão importante quanto, né? Mas esquece fazer isso em ciclista, porque, em considerando o CTCC, não vai dar tempo, né? Por exemplo, né, quer ver? É um construto muito comum nos TCCs que vocês fazem, né, que os colegas de vocês fizeram, medir qualidade de vida. Beleza, é um construto importante. Existem na literatura já publicados, descritos, validados, traduzidos para a língua portuguesa, diversos questionários de qualidade de vida. Eu vou falar aqui um, que é o SF36. Aí a pessoa quer medir qualidade de vida em pessoas idosas. Qual que é a indicação?
faça com questionário que meça a qualidade de vida em pessoas idosas. O SF36 não é o mais indicado. Entendeu? Porque no SF36 tem perguntas que para a pessoa idosa já não faz muita diferença, entendeu? Quer ver um exemplo, né? O questionário de Beck, que mede depressão. Tem uma pergunta que faz indagação sobre a função sexual. Cara, um idoso de 75 anos, você acha que ele está preocupado se ele está funcionando? Ele está preocupado se ele não vai morrer, entendeu? Essa que é a preocupação dele, né? Então, algo mais específico. E na literatura tem vários desses questionários. Olha só, tem escala geriátrica de depressão, tem escala geriátrica para criança, tem escala de depressão para crianças e adolescentes, escala de depressão para grávidas, enfim, tem uma série de instrumentos que são validados, específicos e etc. Né? Tudo isso evita que você caia nisso aqui, num possível erro de medida. Né? Então, tem que utilizar protocolo rigoroso, né, e para a realização de medidas individuais, né? E aí, evidentemente, tem os outros cuidados, né? Por exemplo, se é um teste feito no laboratório, para quem já fez teste lá no laboratório, e o Cleison aqui, que eu sei que fez, é testemunha, né, lá no laboratório só tem o voluntário e tem o pesquisador, o pós-graduando, o fluxo de pessoas dentro do laboratório é controlado, temperatura controlada por meio do ar-condicionado, enfim, né, o Cleison provavelmente, né, se não foi assim, eu vou brigar com o pessoal, mas ele recebeu recomendações pré-testes, né, e aí, bom, enfim, né, daí eu acho que ficou claro, né, então a gente tem que, os pesquisadores, né, os investigadores necessitam entender os métodos de medida que estão sendo utilizados no estudo e os potenciais erros que esses podem causar, né. Todo método de medida tem erro. O que não pode é o erro ser proibitivo. Então, por exemplo, se você usa uma ferramenta, né, no caso dos questionários que eu falei agora, não específica para a população geriátrica, você aumenta o seu erro, né? E aí, né, no caso do questionário, né, qual que é a indicação? A pessoa vai ser entrevistada ou ela vai preencher? Se a pessoa vai ser entrevistada, o entrevistador não pode reagir a nenhuma resposta dela. Então, por exemplo, olha só, no questionário de Beck, que mede depressão, um dos comportamentos da depressão qual que é? O comportamento suicida. Tem uma pergunta que fala o seguinte, olha, você já tentou se matar? É alguma coisa assim. Se a pessoa falar sim, né, você não pode. Não faça isso, entendeu? É profissional, né? Próximo, você vai anotar próximo. Bom, sei lá, outra pergunta. Você toma banho todo dia, né? Porque tem essas questões também de autocuidado que estão prejudicadas na depressão, entendeu? Então não pode reagir, né? É uma coisa profissional. Se a pessoa vê que você está reagindo, ela é capaz de mudar as respostas dela, percebe? Então é sem reação, né? Sem reação. Tá bom? Vamos lá. Enfim, né? Então, bom, aqui a questão do erro de medida, né? Que é a que a gente já falou, né? E aí aquela história que a Ellen perguntou, não, olha só, o tamanho da amostra deve ser grande o suficiente, a fim de que o estudo tenha poder estatístico para detectar as diferenças importantes. Deve ser grande o suficiente. Ser grande o suficiente é diferente de ser a maior amostra possível, percebe? Né? Então, olha só, com 20 pessoas eu consigo responder? O teste vai ter um poder estatístico? Vai, beleza. Ah, não, eu preciso de 100 pessoas, então vou ter que coletar no mínimo 100. Né? Então, deve ser grande o suficiente. Não é que o maior é necessariamente melhor, é algo que a gente já tratou, né? A gente consegue, e aí, eu nem sabia que esse slide estava aqui, olha só, mas agora declarando didaticamente e oficialmente, né? É possível calcular o tamanho da amostra, né? Como? Eu devo levar em consideração nível de significância,
o erro é aceitável, né, a magnitude do efeito, né, que é aquele negócio do tamanho do efeito que eu falei para vocês, né, e a frequência da doença, né, se for uma doença na população, e o tamanho é adequado dos grupos que estão sendo comparados. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter por base os estudos já publicados na literatura. Né? Então, olha só, quem fez algo parecido com o que eu quero fazer? O que ele achou? Qual foi o nível de significância? Qual foi o tamanho do efeito? Qual foi o erro? Né? E daí, com todas essas medidas, naquele programinha que eu falei para vocês, que é gratuito, o G-Power, eu consigo calcular o N do meu estudo. Tá certo? Com relação ao erro sistemático ou de viés, ele vai acontecer quando os resultados diferem de uma maneira sistemática dos verdadeiros valores. Por exemplo, eu quero pesar esse celular aqui. Esse celular, sei lá, pesa 50 gramas. Oficialmente ele pesa 50 gramas. Eu vou na balança e vejo que ele pesa 60. Então, quer dizer, eu tenho um erro de 10 gramas para mais. Isso é um erro sistemático. Se eu pesar esse camarada aqui, esse outro celular, ele pesa 70 gramas. Né? E a balança vai me dar 70 mais 10. É um erro sistemático. É um erro que ocorre sistematicamente. Tá certo? Então, por exemplo, um estudo com um pequeno erro sistemático é dito como ter uma alta precisão ou acurácia. As pessoas, na verdade, elas confundem precisão com exatidão. São coisas diferentes. Olha só. Quer ver? Eu tenho aqui 4 alvos, o A, B, C e D. Olha só, no primeiro alvo, a pessoa é muito ruim de tiro, não tem precisão e não tem exatidão. Beleza. No segundo alvo, no alvo B, veja, eu quero acertar aqui. Só que a pessoa sempre acerta aqui, ó. Sempre aqui, sempre muito próximo. Ela é precisa, só que não é exata. Ela tem uma precisão, né? É sempre da mesma coisa. É a minha balança, tem uma precisão, só que não é exata, né? Ela está sempre medindo 10 gramas a mais, só que não é exata, mas é precisa, certo? Então nesse caso, tem uma precisão, mas não tem uma exatidão. Olha só, no caso C, eu estou sempre próximo aqui, eu estou sempre dentro da área vermelha, né, e etc. Eu tenho uma exatidão? Sim, tem, mas não é preciso. Em que pese estar na área vermelha, os tiros estão em locais diferentes. E, finalmente, eu tenho o que é o sonho de consumo de qualquer método, né? Uma precisão alta associada com uma exatidão também alta. Então, isso é o que, quando tem alguma coisa dentro desse contexto aqui, dos 3 primeiros alvos, isso é um erro sistemático ou de viés, né? Então, os erros sistemáticos vão acontecer por viés de seleção, né? Nós já falamos sobre isso, para o viés de mensuração, né? Então, por exemplo, ocorre quando a medida individual ou a classificação da doença ou exposição são imprecisas. Isto é, não mede corretamente o que se propõe a medir. Né? Por exemplo, o viés de memória que a gente falou do caso do estudo caso-controle. Ok?